Olá, boa tarde. Você acompanha agora as principais notícias do Brasil e do mundo desta quarta-feira, dia 1º de março. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária, a Anvisa, decidiu hoje que não é mais obrigatório o uso de máscaras em aviões e aeroportos no Brasil. As máscaras foram utilizadas como uma das medidas de proteção contra o coronavírus entre 2020 e agosto de 2022, quando a medida foi suspensa. Em novembro, a obrigatoriedade havia sido retomada devido ao aumento no número de casos da doença. A decisão desta quarta-feira foi tomada por unanimidade pelos 5 diretores da Anvisa em votação. O Ministério do Planejamento defendeu hoje o aumento da multa para empresas que descumprem a legislação que prevê pagamento de salários iguais a mulheres e homens que exercem a mesma função. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva anunciou que enviará na próxima semana, na comemoração do 8 de março, Dia Internacional da Mulher, uma proposta para análise do Congresso Nacional a fim de assegurar a igualdade salarial entre mulheres e homens. Historicamente, homens recebem salários maiores do que as mulheres, mesmo quando exercem o mesmo trabalho ou ocupam cargos equivalentes. Atualmente, a legislação prevê, no caso de comprovada discriminação por motivo de sexo ou etnia, o pagamento das diferenças salariais devidas e multa em favor do empregado discriminado, no valor de 50% do limite máximo dos benefícios do regime geral de previdência social. O estado de São Paulo registrou um aumento no número de celulares roubados só no ano de 2022. A repórter Bruna de Jaimo traz mais informações. São 116.879 celulares roubados só no ano de 2022. Uma média de 9.700 celulares por mês. A FECAP faz um mapeamento e mostrou que esses dados são muito assustadores. As ocorrências de furto registraram alta de 54,6%. Com esse aumento, os pedidos de bloqueio também cresceram. Dados da Anatel mostram que só em 2022 houve crescimento de 7%, o equivalente a quase 1 milhão de pedidos de bloqueios. No ano passado, a Anatel somou 930.765 solicitações de interdição de identificação internacional do equipamento móvel, o IMEI. Entre os estados com maiores solicitações estão São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Bahia e Rio Grande do Sul. Esses números indicados são apenas um indicador, já que correspondem aos bloqueios feitos pela polícia ou pelas operadoras. O Brasil tem 242 milhões de aparelhos celulares e só 11% da população fizeram seguro do aparelho. De São Paulo, Bruna de Jaimo. E nos destaques internacionais, o Parlamento da Finlândia aprovou hoje de maneira antecipada e por grande maioria a adesão à Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, para a qual o país ainda precisa da ratificação da Hungria e da Turquia. Os deputados finlandeses aprovaram por 184 votos a favor e apenas 7 contra uma lei que permite a entrada de Helsinki na Aliança Militar Ocidental. Por causa da invasão russa à Ucrânia, Finlândia e Suécia decidiram virar a página política de não alinhamento militar e se candidataram à OTAN em maio de 2022. Até então, a Finlândia havia manifestado vontade de ingressar no tratado juntamente com a Suécia. Entretanto, as dificuldades que Estocolmo enfrenta com a Turquia, que culminaram em uma série de incidentes diplomáticos em janeiro, mudaram a situação. Com as eleições de 2 de abril cada vez mais próximas, o governo da primeira-ministra Sanna Marin pretende evitar qualquer tipo de vazio político e quer ingressar na OTAN assim que receber a aprovação de húngaros e turcos. A adesão à aliança contou com o apoio quase unânime dos partidos finlandeses, inclusive daqueles que eram contrários à entrada antes do início da guerra. Apenas um pequeno grupo de deputados de extrema esquerda e de extrema direita votou contra. Os parlamentares alegaram, entre outros motivos, a falta de garantia de que armas nucleares não serão instaladas no território do país. A aprovação da lei não significa que a Finlândia vai se integrar automaticamente à OTAN quando for aprovada por Hungria e Turquia. O texto, contudo, estabelece um cronograma claro. Após receber a aprovação, o presidente finlandês Sauli Niinistö terá no máximo 3 meses para assiná-la.
O secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, pediu que o Iraque quebre os ciclos de instabilidade. O chefe da ONU iniciou hoje em Bagdá a primeira visita ao país do Oriente Médio desde 2017. Guterres também destacou o compromisso da entidade em apoiar a consolidação das instituições democráticas e dos direitos humanos para todos os iraquianos. 2023 marca o 20º aniversário da queda do regime do ditador Saddam Hussein, que ficou no poder por mais de 2 décadas e foi executado por crimes contra a humanidade no ano de 2006. Durante o encontro com o ministro das Relações Exteriores do Iraque, Fuad Hussein, Guterres ressaltou o papel central do país para a estabilidade regional e o compromisso do governo em promover o diálogo e a diplomacia. Na quinta-feira, o chefe da ONU visita o acampamento para deslocados no norte do Iraque, antes de seguir para a cidade de Erbil, onde vai se encontrar com representantes do governo regional do Kurdistão iraquiano. Parentes e amigos de imigrantes que estavam a bordo de uma embarcação superlotada rumo à Itália e que veio a naufragar no último domingo foram a um ginásio em Crotone, na região da Calábria, se despedir das quase 70 vítimas até o momento. Parentes e amigos de imigrantes que estavam a bordo de uma embarcação superlotada rumo à Itália e que veio a naufragar no último domingo foram a um ginásio em Crotone, na região da Calábria, se despedir das quase 70 vítimas até o momento. Os caixões foram abertos para que os familiares e amigos dos falecidos pudessem identificá-los. Ao todo, 28 corpos foram reconhecidos até então. De acordo com o Ministério do Interior, entre as vítimas registradas até agora, há 14 menores. A Agência Europeia de Vigilância de Fronteiras, Frontex, primeira a detectar o barco no sábado pela noite, afirmou que cerca de 200 pessoas estavam a bordo da embarcação que havia partido de Esmirna, na Turquia. Porém, a Guarda Costeira italiana informou o número de 150 passageiros. Apenas 79 pessoas sobreviveram ao naufrágio, que aconteceu no domingo pela manhã, quando o mar estava bastante agitado. No âmbito da investigação, 3 supostos coiotes foram presos, suspeitos de cobrar entre 5.000 e 8.000 euros de cada migrante embarcado. Trata-se de um dos naufrágios mais letais ocorridos na região central do Mediterrâneo, onde dezenas de milhares de pessoas arriscam suas vidas na tentativa de chegar à Europa. O total de mortes no Japão aumentou 8,9% em 2022 em relação ao ano anterior, ressaltando o grave impacto do envelhecimento da população e da pandemia de Covid-19. Em 2021, o número de mortes havia crescido 4,9% sobre o ano anterior. Um recorde de mais de 1.582.000 pessoas, incluindo estrangeiros que vivem no Japão e cidadãos japoneses que vivem no exterior, morreram no ano passado, de acordo com dados preliminares divulgados pelo Ministério da Saúde, Trabalho e Bem-Estar. Um grande número de pessoas morreu após ser infectado com Covid. O Japão relatou cerca de 72.000 mortes relacionadas ao novo coronavírus desde a declaração da pandemia em março de 2020. Mas o motivo subjacente é o envelhecimento da sociedade, com uma estimativa do governo divulgada no mês passado mostrando que 29% da população tem 65 anos ou mais. O declínio da natalidade acende um alerta vermelho para o país, pois geralmente leva a uma futura escassez de mão de obra e de contribuintes, prejudicando tanto a economia quanto as finanças públicas. A tempestade Juliette causou nevascas incomuns nas ilhas espanholas em Maiorca, no Mediterrâneo, que costuma ter um clima bom na maior parte do tempo. Em alguns pontos da região, houve neve acumulada de mais de 1 metro em 24 horas. A nevasca deixou dezenas de pessoas presas em diversos pontos da ilha e os serviços de emergência pediram que a população não se aproximasse para ver a neve, para não interferir com as tarefas de resgate. O governo regional afirmou que todas as pessoas que ficaram presas estavam em bom estado. Maiorca também registrou fortes rajadas de vento que chegaram a 117 km por hora e chuvas recordes.
As fortes precipitações podem ser a causa de vários deslizamentos de terra em Palma de Mallorca. O maior deles deixou um buraco de 8 metros de diâmetro em uma avenida da cidade. Também foram registradas nevadas intermitentes no nível do mar em San Sebastián, no norte da Espanha, e em Barcelona, no nordeste. E essa edição fica por aqui. Eu volto logo mais no Jornal das 18h30 ao lado de Juliana Dariva com mais informações. Até lá.